Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que a Tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na Tua luz. Queremos caminhar com retidão na Tua luz. De novo. Senhor, que a Tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na Tua luz. Queremos caminhar com retidão na Tua luz. Que Tua palavra seja a luz que guia os nossos passos, é o que adoça os nossos gestos, o perfume que exala o amor no serviço dos irmãos. Que nos deixemos transformar por ela, imprimindo-a em nosso coração e queimando-a em nosso peito, como sinal de que Tu estás conosco. Amém. E também pedindo a presença daquela que acolheu de modo extraordinário a palavra de Deus, Maria, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos abrir a cortina aqui. Deixa eu ajudar aqui que está meio devagar. Pronto. Hoje a gente vai estudar a carta aos Efésios, que é a última carta da sequência de 4 cartas do cativeiro, as cartas que São Paulo escreveu na prisão. Irmãos, antes de mais nada, os destinatários, para quem essa carta foi escrita, né? Vamos entender, carta aos Efésios, né? A gente tem que falar da cidade de Éfeso, que era a capital da Ásia. Naquele momento, Éfeso era uma cidade muito importante, porque era a capital da Ásia, uma cidade famosa, na qual se cultuava essa deusa aqui, ó, a deusa Ártemis. Né? Ou seja, ali tinha o quê? O paganismo. Né? A gente está falando de uma cidade onde havia o culto aos deuses pagãos. Né? No caso aqui, dessa deusa aqui, Ártemis. Nessa cidade, Paulo esteve no final da segunda viagem missionária. Né? A gente sabe que Paulo fez quantas viagens missionárias? 3. A quarta foi uma viagem que ele foi para Roma. Né? A quarta viagem, ele foi meio sendo levado, né? Meio forçado. Então, a gente tem 3 viagens missionárias de Paulo. No final da segunda viagem missionária, a gente está em Atos 18, 19, e também Paulo esteve mais demoradamente durante a terceira viagem missionária, ou expedição apostólica, Atos 19 e Atos 20. Quem quiser, a gente já estudou o livro dos Atos, e a gente viu que no livro dos Atos, o Lucas relata as viagens missionárias de Paulo. Certo? Então, na primeira viagem, Paulo esteve em Éfeso? Na primeira, não. Foi no final da segunda e na terceira viagem que ele se demorou mais na cidade de Éfeso. Ali ele teve muitos frutos de evangelização, não só na capital, mas em toda a região vizinha, como é relatado também
no livro de Atos dos Apóstolos 19, 11 seguintes e 20 a 31. Esse S significa que é o 11 e o... E qual o seguinte? 12, tá? Depois pula para o 20 até o 31. E ali a gente vê o relato da viagem. Vamos ler rapidinho aqui. Atos 19. Vamos pegar do 10 ali, Atos 19, 10. O título dessa parte qual que é? 2 anos em... Vocês estão chegando ainda, né? Na tradução oficial da CNBB, qual o título da sua? Apostolado de Paulo em Éfeso. Aqui já está 2 anos em Éfeso. Começando do versículo 8, para a gente contextualizar melhor, Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a liberdade, discutindo e persuadindo os ouvintes acerca do reino de Deus. Todavia, como alguns se obstinavam na incredulidade e falavam mal do caminho diante da multidão, que caminho é esse? Do caminho? E está com C maiúsculo. Significa que é o nome próprio. Quem é o caminho? Jesus. O caminho era como o cristianismo era chamado lá na antiguidade. Ele era chamado de o caminho. Ele chamava os seguidores do caminho. Eles seguem o caminho, né? Paulo rompeu com eles, vendo que eles não... Né, pregou, chegou uma hora que não... Via que eles continuavam obstinados, quer dizer, não resistentes à pregação do evangelho. O que Paulo fez então? Paulo rompeu com eles. Bom, agora eu vou para outro, né? Já lancei a semente. Uma hora, deixa lá, uma hora essa semente vai dar fruto. E aí ele toma os discípulos à parte e diariamente com eles debatia na escola de um homem chamado Tiranos. Isso durou 2 anos, de modo que todos os habitantes da Ásia, judeus e gregos, puderam ouvir a palavra do Senhor. Então foi um tempo grande aí, 2 anos. Foi um tempo grande. Depois no versículo 20, fala que a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. E aí, até o 31, é aquela situação lá com os ourives. Os ourives, principalmente um chamado Demétrio, eles fabricavam aqueles ídolos, né, de materiais nobres e vendiam, então ganhavam dinheiro. Quando Paulo chegou com a pregação do evangelho, vai quebrar a firma aqui. E aí eles criaram uma confusão, um tumulto com Paulo, principalmente a deusa Diana, que era cultuada pelos efésios naquele tempo, né? Pagãos ali da cidade de Éfeso. E aí Paulo teve até que sair depois daquela cidade, né? No capítulo 20. Depois de exortá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia, porque o tumulto realmente foi muito grande, por parte dos ourives, principalmente um dos líderes deles, chamado Demétrio. Queriam ganhar um dinheirinho na deusa Diana, vendendo, né, os ídolos deles de materiais nobres, e Paulo chegou para estragar o negócio deles, né? Mas trazer um negócio melhor ainda, né? Trazer algo muito mais valioso do que aquilo. Então, 2 anos, né, com isso, Paulo foi criando laços de profunda amizade com os efésios. É o que a gente vê lá no capítulo 20, né, depois quando ele se despede, mas ele criou laços de profunda amizade com os efésios, né, com essa comunidade. Então, aqui para vocês verem
as viagens de Paulo, né? Aqui é a segunda viagem missionária. E nessa estrelinha aqui, ó, é a cidade de Éfeso. Mais ou menos, porque ela é mais para o meio aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então, a região da Palestina é aqui. Aqui é o quê? Esse continente verde aqui é a cidade, né, o Egito. Esse continente é o quê? Onde fica o Egito? Vai até lá embaixo. Ásia Menor não, Ásia Menor está aqui. A África. A regra é clara, Arnaldo. Boa, Arnaldo. Uma salva de palmas, Arnaldo. Aqui é a África. Para lá é a Ásia, aqui é a Ásia Menor, onde Paulo viajou. Normalmente saía da Antioquia, né? E ia por aqui. No final da segunda viagem, lá na volta que ele faz, ele passa na cidade de Éfeso. Quem examina a carta aos Efésios verifica que não se refere a fatos, pessoas e acontecimentos determinados, como nas outras cartas. Então, gente, você não vai encontrar aqui fatos, alguma coisa que aconteceu na comunidade, não tem aqui. Você não vai encontrar aqui pessoas, né, como o caso dos ourives, lá aparece o nome de Demétrio, né, as situações que envolvem pessoas, não vai encontrar. Como é comum nas outras cartas de Paulo. Aqui, Paulo apresenta um tom impessoal. Ou seja, ele fala meio que neutro, não para uma pessoa específica, parece que não para uma comunidade, mas é como se ele falasse para um grupo maior, e não sobre um fato determinado, como era comum nas outras cartas. Faltam as saudações habituais dos colaboradores dele, como Timóteo e Aristarco, que era muito conhecido dos Efésios, né? Principalmente Timóteo. E também não tem as saudações aos amigos residentes em Éfeso, como ele sempre fazia. Às vezes era o final todo de uma carta só, me saúda fulano, dá um abraço no outro, né? Fala que eu, né, preparo um pudim lá, um bolo, para eu quando eu chegar lá ter alguma coisa. Sempre tinha muita saudação de Paulo. Aqui, silêncio. Os destinatários só conheciam Paulo indiretamente ou por ter ouvido falar. Isso aqui intriga um pouco. Como que ele passa 2 anos lá, conhece, cria laços, e a carta, ela dá a entender que eles conhecem indiretamente Paulo. Por exemplo, Efésios 3:2. 3:2. Suponho que tenhais ouvido falar da graça que Deus me concedeu em vista de vós. Poxa, Paulo falando, suponho que vocês ouviram falar. Ele não ficou 2 anos lá pregando? Como que ele supõe que eles têm ouvido falar da graça que Deus me concedeu por causa de vocês? Está vendo que, né, Paulo supondo a graça, ele ficou lá 2 anos pregando? Né? Então, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa diferente aí, né? Não tem saudação, os destinatários só conhecem Paulo indiretamente ou porque ouviram falar. Então, em síntese, o texto dessa carta aqui dá a impressão de ser um tratado teológico. Parece que Paulo fez uma espécie de tratado teológico. Num tratado, num trabalho universitário, normalmente a gente tem que trabalhar um tom mais impessoal, não é? Você faz lá o TCC, uma dissertação, você não pode ficar, manda um beijo para fulano, um abraço para não sei quem, não, tem que ser um tom meio impessoal, né? Uma pesquisa científica, né? Tem que ter um tom impessoal. Então, a ideia é que Paulo quis fazer um tratado teológico apresentado a leitores desconhecidos, sem polêmica, sem intervenção em casos particulares e não uma carta a discípulos muito amados. Então, quando a gente olha essa carta aqui, embora a gente chame de carta, né, mas a gente tem a impressão que é mais um tratado teológico, é um TCC de Paulo, né? É uma espécie de... Cássia que conhece bem o que é um TCC, né, Cássia?
sua experiência no ano passado. Mas já? Nessa sexta tem a colação de grau. TCC já era, então. Concluiu, defendeu já, né? Então fechou com chave de ouro. Pronto. Agora é o TCC de Paulo aqui, a carta aos Efésios, né? Então, a ideia que a gente tem, que é como se fosse um TCC de Paulo isso aqui, né? Um tom impessoal, ele não entra em casos particulares. E os críticos, né, os estudiosos, levantaram então a seguinte questão: será que Efésios foi uma carta enviada aos Efésios? Pela lógica, parece que sim. Mas, nesses detalhes, a gente percebe, Paulo morou lá 2 anos e trata, e fala que supõe as coisas. Vocês estão entendendo? Será que Efésios foi escrito realmente para os Efésios? Eles colocaram essa pergunta. E as dúvidas aumentam, desde que se leve em conta que as palavras em Éfeso faltam em alguns manuscritos antigos dessa mesma carta, embora não em todos, né? Por exemplo, aqui no nosso a gente tem em 1:1, olha lá, aos santos que moram em Éfeso. Mas a gente sabe que na Bíblia existem as variantes, porque a Bíblia, ela chegou até nós como? Sendo copiada, né? Quem está no início do nosso curso, Paulo escreve, depois vieram os copistas. Para chegar aqui, não tinha fotocopiador, scanner, não tinha nada disso. Como que a palavra de Deus chegou, a Sagrada Escritura chegou até nós? Primeiro foram os copistas. E aí pegavam um texto, copiavam, desse texto saía mais 5 textos, dos 5 textos saíam mais 5 textos. Então, nós temos aí no Novo Testamento em torno de 200 variantes. Por quê? Na hora de copiar, falta um pontinho, falta uma vírgula, uma palavrinha ou outra, uma preposição ou outra, ela sofre essa variação com o tempo. E aí, alguns escritos da carta não aparecem em Éfeso. Tem esse detalhe também. Eles olharam, foram comparando várias variantes do texto e viram, nossa, nessa aqui não tem em Éfeso, nessa aqui tem, na nossa tem, que é uma tradução. Mas em algumas cópias desses escritos não tem. Então, a melhor solução é a seguinte: e por que alguns copistas tiraram essa palavra ou outros colocaram? Por quê? Porque Éfeso é uma carta circular, destinada não somente à capital da Ásia, ou seja, a cidade de Éfeso, mas a todas as cidades vizinhas. Por isso que faltam comunicações pessoais e alusões às circunstâncias locais. Então, gente, com essas indicações, a gente percebe que essa carta aqui não foi feita para uma comunidade. Paulo escreve para ela circular nas comunidades da Ásia Menor. Então, os estudiosos de Cristo chegaram nessa conclusão. E se menciona em Éfeso, aqui, Efésios 1:1, por que se fala em Éfeso, no início da carta? Porque Éfeso era a cidade mais importante da região, né? Por isso que tem o caráter impessoal da carta, como a notícia tradicional de que foi dirigida aos Efésios, né? É igual Paulo escrever para todo o estado do Rio, ele fala, é uma carta ao Rio, né? A carta aos fluminenses, né? Aos cariocas, mas querendo entender que seja para toda a região do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tudo bem? Tranquilo? Ó, a cidade de Éfeso aí, com um céu belíssimo, parcialmente nublado.
Enquanto alguns aceitam a autoria de Paulo, outros, e hoje são muito numerosos, preferem atribuí-la a outro autor, e a gente vai ver por quê. Bom, tem estudiosos que falam que guarda a tese de que Paulo é o autor da carta aos Efésios, que foi Paulo que escreveu. E ele usou, para elaborar essa carta, não um simples escriba, porque a gente está acostumado a ter o escriba. O que faz o escriba? O que fazia o escriba naquele tempo? Ele escrevia, mas Paulo ia fazendo o quê? Ia ditando, palavra por palavra, e o escriba, ele ia colocando aquilo por escrito, do jeito que Paulo ia falando. Tá? Então, vírgula, aí o escriba, vírgula. Amados irmãos, aí o escriba, amados irmãos. Quem fala que Paulo foi o autor dessa carta, nesse caso aqui, fala que na redação não foi um escriba, e sim, nós temos aí um redator. O que é um redator? É uma pessoa que compõe frases, tipo, Paulo vai dar os tópicos, olha, eu quero falar sobre isso, 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 isso. Aí o redator vai lá, ele mesmo compõe as frases, no estilo dele, com a linguagem dele. Então, a diferença entre o redator e o escriba é essa. Tá? O escriba, ele simplesmente vai escrever do jeito que a pessoa estiver ditando. O redator, não. Ele vai dar os tópicos lá e o redator vai compor as frases, no estilo próprio, né? Com a linguagem própria também. Por isso é que a gente explica dessa forma o quê? As particularidades da linguagem e do estilo de Efésios, como também algumas passagens. Por exemplo, Efésios 2:20. Assim, vocês estão entendendo que o estilo é diferente? Então, dessa forma, a gente explica a origem da carta àqueles que defendem a autoria paulina, ou seja, o que motivou Paulo? Paulo, sabendo dos perigos que ameaçavam a comunidade de Colossos, Paulo escreveu um tanto apressadamente a carta aos Colossenses, que é aquela que a gente estudou no encontro passado. Então, ele viu alguns problemas na comunidade de Colossos e quis rapidamente escrever para a comunidade, pontuando aqueles problemas que a gente já viu, né? O pré-gnosticismo, né? O paganismo, etc. Então, ele quis conter os erros dos falsos doutores, né? Que eles estavam pregando aquela pré-gnose, né? Aquele dualismo entre espírito e matéria, colocando o cristianismo e a comunidade dos Efésios, de Colossenses, em risco. Mas, com o passar do tempo, o apóstolo foi se lembrando das comunidades que se tinham formado em toda a região da Ásia e que corriam o mesmo perigo que a comunidade de Colossos. Então, com mais calma, bom, agora já escrevi, manda logo para a comunidade que eu quero resolver o problema. Agora, com mais calma, eu vou sentar e vou fazer o meu TCC. Fazer o meu tratado, por quê? Porque a minha preocupação com aquela comunidade agora se estende para as outras comunidades também. E Paulo sentia que precisava também levar uma palavra para as outras comunidades. Em consequência, Paulo resolve retomar o teor de Colossenses e desenvolver numa versão ampliada. Por isso que a gente falou, Colossenses, Efésios. Efésios é uma versão ampliada e atualizada da carta aos Colossenses. Aqui não tem caráter polêmico, mas uma atitude contemplativa. Porque Paulo não quer resolver problema. Aqui Paulo quer falar um pouquinho da vida cristã, uma visão geral que ele quer dar. E não quer resolver problemas pontuais. Por isso que Efésios é uma carta onde Paulo já resolveu o problema com a comunidade de Colossos, e agora ele quer passar algumas informações gerais, né, mensagens gerais para as comunidades, de modo mais contemplativo. Então, Efésios é uma carta que veio depois da carta de Colossenses.
só que com um tom mais impessoal. E na carta circular de São Paulo aos Efésios, né? A cristologia, ela é explanada sem alusões e controvérsias e com ênfase mais acentuada sobre a igreja como o quê? O corpo de Cristo. Isso vai aparecer em vários momentos dessa carta, né? A tese de Paulo é a igreja, corpo de Cristo. Edificada por cada um de nós. Cada membro vai edificando esse corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja é esse corpo, né? Essa doutrina Paulo já apresentou na 1 Coríntios e também na carta aos Romanos, mas aqui ele vai falar de modo mais evoluído, um pensamento mais avançado de Paulo. Para os que falam que Paulo não foi autor, que hoje a gente sabe que tem alguns críticos estudiosos que falam, não aceitam Paulo como autor, nos impressiona a semelhança entre Efésios e Colossenses para escrever essa carta. E parece que o autor, ele usou a carta aos Colossenses para escrever a carta aos Efésios, porque tem muita semelhança. Se a gente for olhar estatisticamente, pessoal, ainda bem que já fizeram isso, a gente não precisa mais fazer, né? A gente só estuda. Colossenses tem 30% de material próprio, que só tem Colossenses. Significa que sobrou quanto? 70% da carta aos Colossenses tem um paralelo com a carta aos Efésios. Tem coisa em comum, então tem muita coisa em comum. As cartas são irmãs, só que uma para resolver problemas e a outra para ser um tratado que vai perpassar as comunidades. Enquanto que a carta aos Efésios, metade dela é coisa própria, que só tem na carta aos Efésios, e a outra metade vai aparecer na carta aos Colossenses, né, do material que ela tem. Aqui é um exemplo da carta aos Colossenses. A gente tem o quê? 70% de comum com Efésios e só 30% de próprio. E já Efésios usa esse Colossenses, né, para trabalhar toda a teologia, a cristologia de Paulo, de modo mais sereno. O que só tem em Efésios? No material de vocês, no livro, tem a parte que só tem em Colossenses, mas eu quis apresentar hoje o que só tem em Efésios. O que só tem nessa carta? O que é próprio dela? Bom, primeiro, o grande prólogo de ação de graças, só tem nela. A vida nova em Cristo, que é o capítulo 2. A oração para que os fiéis compreendam esse mistério, que é o capítulo 3. A exortação à unidade, que é o capítulo 4. A exortação a caminhar na luz, o capítulo 5. O matrimônio no mistério de Cristo e da igreja. Essa parte aqui, gente, é muito importante. Porque ele vai comparar o matrimônio de um homem e uma mulher com a união de Cristo com a igreja. E ele vai falar que esses dois mistérios estão profundamente unidos. E vai até falar, maridos, amai a vossa esposa como Cristo amou a sua igreja. E as esposas serem como a igreja, né, o amor da igreja para com Cristo. Então ele compara, né, pastoral familiar, aqui representado, sabe muito bem disso, né? Esse mistério, o amor matrimonial de um homem e uma mulher com o amor esponsal entre Cristo e a igreja. Oi? O amor pleno, né? Porque o amor não tem só essa dimensão de ser ágape. O amor tem as 3 dimensões, né? Ágape, filia e eros, né? O amor, para ser pleno, ele tem que contemplar essas 3 dimensões, né? O amor eros, o amor filia e o amor ágape.
porque são três. Quem quiser saber profundamente sobre o amor, leia, por favor, o documento do Papa Bento XVI. Eu nunca vi algo tão profundo sobre o amor. Deus caritas est. E o famosíssimo, que todo mundo tem aí nas camisetas e tudo, que é o capítulo 6 de Efésios, que também só tem em Efésios, não tem mais em nenhum outro lugar na Bíblia, que é a armadura do cristão. 6, de 10 a 17. A armadura do cristão. Ele fala que a armadura é de Deus. Por isso, revesti-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau e permanecer firmes depois de ter superado toda a prova. E aqui ele começa no versículo 14, né? Ficai, pois, firmes, tendo cinturão. O que a gente põe na cintura? Cinturão da verdade, né? Primeira coisa, a gente tem que andar na verdade. Se colocar o cinturão da verdade. Depois, a couraça da justiça, né? Viver na justiça. E calçar os pés com o quê? Com a prontidão do evangelho da paz, né? Calçar os pés com o evangelho, porque é alguém que vai, a igreja em saída, né? Vai levar o quê? A palavra, o evangelho. Está calçado aí todo mundo? Depois, em todas as circunstâncias, versículo 16, empunhai o escudo da fé, né? O famoso escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Ele vai jogando as flechas dele. Como é que a gente vai apagar? Como é que a gente vai se defender? Com o escudo da fé, com a nossa fé. Se não tiver fé, gente, o que a gente está fazendo aqui, né? No 17, ponde o capacete da salvação, né? Nós já fomos salvos, ou seja, eu já tenho que assumir a salvação. Jesus já nos salvou, o Senhor já nos salvou. Agora a gente tem que se revestir dessa salvação, né? Assumir essa salvação, colocar na cabeça da gente a salvação. O Senhor já nos salvou. Acordar todo dia, nós já somos salvos. Agora é viver essa salvação a cada instante. E por fim, empunhai a espada do Espírito, que é o quê? Que é a palavra de Deus. Sem a palavra, por isso que a gente está hoje aqui. Porque a gente quer levar a palavra de Deus. Ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou combater o mal se eu não conheço a palavra de Deus? Se eu não tenho a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ah, eu sou muito espiritual, mas não conheço nada. Como é que Jesus, ele se defendeu, vamos dizer, das tentações lá no deserto? Quando o maligno dizia alguma coisa, o que ele fazia para se defender nesse momento? O que Jesus fez? Jesus orou? Jesus citou as Escrituras, principalmente o livro do Deuteronômio. Jesus levou para o deserto, o retiro dele, o livro do Deuteronômio. As 3 vezes Jesus, com a espada do Espírito, que é a palavra, o livro do Deuteronômio. Sai daqui. Né? Ele vinha com outra tentação, ele com a palavra, e sabia de cor a Sagrada Escritura. E na hora, lógico que a gente tem o Espírito Santo, tem que rezar, mas se a gente não conhece, na hora, como que o Espírito Santo, né, vai inspirar alguma palavra se eu não conheço nenhuma? Não, Espírito Santo, não adianta vir com palavra aqui não, porque eu não conheço nada da Bíblia. Ele vai, vou chutar lá, o que é agora, como é que é mesmo? E quando a gente conhece profundamente a palavra, vem o Espírito Santo, ele, não, é aquilo lá, que é essa palavra agora, vai. Aí acabou a batalha, né?
A gente vai citando a palavra de Deus, vai vindo uma palavra atrás da outra e pronto. Tentação cai por terra. Por quê? Porque a gente está revestido, né? A gente tem a palavra de Deus. Está com ela em punho. E Jesus citava de costas essas palavras, né? Nem só de pão vivam, todas lá do livro do Deuteronômio. Então aqui nós temos duas partes importantes dessa carta, tudo é importante, mas coisas específicas, que é a armadura de Deus, e aqui também sobre o casamento, a aliança de Deus com a humanidade e o casamento entre o homem e a mulher, né? Assim como existe esse amor profundo entre Cristo e sua igreja, esse amor é comparado à aliança entre homem e mulher e vice-versa, né? Paulo faz essa comparação. Nas sessões comuns não existe identidade de conteúdo nem identidade de palavras, né? Existem paralelos, mas assim, não há uma coisa idêntica de conteúdo, nem uma coisa idêntica em relação às palavras. São assuntos que são paralelos, mas a gente não tem uma identidade. Por quê? Contexto diferente, redatores diferentes, né? Situações completamente diferentes. É o que alguns autores falam de concórdia e discórdia. Ele concorda discordando, vamos dizer assim, né? Há quem fale, há quem atribua a carta aos Efésios um autor de tempo pós-paulino, do século II ou da década de 80, né? Porque até o tempo de Paulo a gente vai aí na década de 60 no máximo, né? Depois não tem como Paulo escrever. Aqui a gente fica nesse impasse. Por quê? Porque a gente está fazendo um estudo. Então a gente tem que trabalhar. Tem estudiosos que falam que Paulo escreveu. Por quê? Porque ele, né, tem traços lá de Paulo, mesmo no tom impessoal, mas o conteúdo fala de Paulo, etc. Outros falam, existe a possibilidade de ter sido outro autor. Isso tira o valor do escrito? Não, a gente já sabe que não. Porque ele é inspirado, é canônico, né? E está aqui porque essa palavra tem alguma coisa a dizer para a gente hoje. Não só as comunidades da Ásia, mas essa palavra é para nós hoje. Quando fala da unidade do corpo, que é a igreja. Será que tem alguma divisão na igreja hoje? Só na diocese de Marte, né? Porque aqui não. Então, essa palavra é para nós hoje. Será que hoje a gente sofre alguma tentação, alguma dificuldade? Então, essa armadura eu tenho que empunhá-la hoje na minha vida. Essa palavra é importante para nós hoje. Mas se foi outro, chegar lá no céu, porque é uma questão que é muito difícil a gente resolver. Os estudiosos, né, vão ficar atrás de indícios. E se eu chegar lá no céu e descobrir que foi um outro autor? Gente, a gente chegou no céu por causa dessa carta. Se foi Paulo, se foi Heráclito, se foi Aristóteles que escreveu, eu cheguei no céu por causa desse escrito. E ele é dado à igreja como inspirado e canônico. O valor dele, né, sem sombra de dúvidas, o valor dele é infinito. E ele é uma carta que foi escrita para mim hoje. Essa mensagem, ela quer falar para mim hoje. Tá? Se foi Paulo, se foi X, Y, né? Os estudiosos têm esses indícios, porque na hora de estudar o texto, aqui eu acho que foi. Aí vão fazendo, mas isso não diminui em nada o valor dela. Se a gente atribui ao autor de um tempo pós-paulino, que terá desenvolvido de maneira própria a temática de Colossenses, utilizando 30 palavras que não tem no Novo Testamento e 83 palavras que não aparecem nas cartas de Paulo. Então, por isso que muita gente fala, olha, eu acho que não foi Paulo, porque tem muita coisa diferente. Os estudiosos, aí vai
Você tem que aprender a língua original, porque não conta aqui na tradução, não vale. Você tem que contar a palavra no grego, que é a língua original. E aí você conta, essa palavra aparece nas cartas de Paulo, essas aqui não aparecem. É uma pesquisa científica, é um doutorado aqui, né? E aí eles vão, através desses indícios, dizendo, bom, alguns são a favor de Paulo, mas aí tem que falar do redator. Porque falar que Paulo escreveu isso com o punho dele, aí já é forçar um pouco a barra. Ele pode ter escrito usando de um redator, ou é um outro autor que pegou a carta aos Colossenses e trabalhou temas gerais. Por causa desses indícios que a gente está vendo aqui, né? O tema de Romanos, que encarava judeus e pagãos como pecadores, atingidos gratuitamente pela misericórdia do Salvador, é retomado nessa carta, no capítulo 2, de 1 a 21. Quando Paulo fala lá dos judeus e dos pagãos. Todos, os judeus e pagãos, todos entraram no pecado e todos receberam gratuitamente a misericórdia do Salvador. Não foi por mérito de ninguém. A misericórdia veio igual a chuva. Cai para todos. Só não pode abrir o guarda-chuva, né? Senão você não vai sentir. Só não cai para aqueles que estão com o guarda-chuva aberto, para a graça de Deus. Tem gente que a graça de Deus cai e a pessoa está lá com o guarda-chuva aberto. Não, deixa ela fluir, né? Tomar conta de você. Atingidos gratuitamente pela misericórdia. Quem que foi atingido? Os judeus e os pagãos. Os dois povos, judeus e pagãos, se encontram em Cristo. Então, vocês, olha o que Paulo vai falar, 2:11. Portanto, vós que outrora eres gentios na carne, e eres chamados de incircuncisos pelos que se chamam de circuncisos na carne por mãos humanas, e estáveis sem Cristo. Quem que é o incircunciso? Quem que é o incircunciso? Os pagãos, que não passaram por esse ritual de circuncisão que era próprio dos judeus. E fala que eles estavam sem Cristo, não participavam da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa, não tinham esperança nem Deus verdadeiro, porque os judeus, eles estavam esperando, tinha uma promessa feita ao povo judeu, diferente dos pagãos que não tinha promessa nenhuma. Agora, porém, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, chegaste perto, graças ao sangue de Cristo. De fato, ele é a nossa paz. É aqui que Paulo vai entrar nesse ponto. De dois povos, ele fez um só. Em sua carne, derrubando o muro de inimizade que os separava e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Então, é Cristo que une esses povos todos. Agora não tem mais judeu e pagão. São todos os povos, é um só em Cristo. Por isso que tem esse um aqui, ó. Por quê? Depois Paulo vai dizer, os dois povos se encontram em Cristo e caminham para o Pai no Espírito Santo. A igreja está estritamente associada ao Espírito, a Cristo, ao Pai e aos sacramentos. É que Paulo vai dizer em Efésios 4. Há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Por que a gente tem que andar dividido? Se Deus é um só. Se o batismo que nos une nos faz todos irmãos e filhos do mesmo Pai. Lembrando o Pai, né? Lembra do Pai que a gente estudou lá na Escola da Fé? Jesus sempre falava, meu Pai, Pai de vocês, vosso Pai. Qual o único momento que Jesus fala e ensina a gente
a dizer Pai Nosso quando Jesus ensina a rezar. Porque Jesus fala, quando vocês rezarem, vocês vão dizer Pai Nosso. Mas Jesus sempre fez essa distinção, porque a relação de Jesus com o Pai é uma, a nossa relação com o Pai é diferente. Nós somos filhos adotivos. Jesus é filho por natureza, por substância. Ele é o filho gerado eternamente pelo Pai. Por isso que sempre Jesus fala, meu Pai que está nos céus. Sempre fala meu Pai. E quando Jesus ressuscita, Jesus fala, o meu Pai e vosso Pai. Há essa diferença, porque há a diferença da filiação de Jesus. Jesus é filho de uma forma diferente da forma que a gente é filho. A gente é filho no Filho Jesus. E esse Pai nos une a todos. É um só Pai, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Por que a gente tem que viver separado? Né? Então, por isso que Paulo escreve essa carta pensando também em nós, né? Por que a gente vive tão separado, e brigando com o outro, e não vou falar mais com você, pronto, corta a relação, estou de mal, né? Por que isso? Deus a constituiu e a formou como o corpo de Cristo, como o espaço totalmente preenchido pela graça e presença de Cristo, né? Tô falando da igreja. Ela é santuário sagrado, esposa de Cristo, que Paulo vai falar, né? Com relação ao esposo e à esposa, Jesus é o esposo e a igreja é a sua esposa, formada por membros diferentes e, contudo, uma unidade. Então, a gente tem essa espécie de mosaico aqui, né? Vem, amada minha, Jesus esposo com a igreja sua esposa, né? Nessa união profunda, essa aliança profunda de Jesus com a igreja. E os membros, todo mundo, essa unidade não quer dizer uniformidade. E a gente viu isso no sábado também. Quem falou para a gente isso foi o Papa. A realidade da igreja como uma esfera e a realidade da igreja como um poliedro. Lembra? Quem que fala do poliedro? É o Papa Francisco, gente. Falou lá na poliedro, é uma figura geométrica. Eu não sei que eu não sou especialista nisso aqui não, mas uma figura geométrica, um sólido que tem várias faces. Às vezes ele pode ter 8 lados, 12 faces diferentes. Mas por que o Papa traz essa imagem para a gente? Porque aqui, ó, todos os pontinhos têm a mesma distância do centro. Isso aqui é uma esfera. Ele vê essa esfera como uma igreja uniforme, todo mundo igualzinho, um igual ao outro, né? Só que a igreja não é isso. Paulo já vai dizer, ó, membros o quê? Diferentes. Jeitos diferentes, raça, línguas, né? Opiniões diferentes. Contudo, numa unidade. Aqui o que a gente tem? Faces diferentes, mas numa mesma unidade. Tipo um dado, né? O dado é um poliedro. Tem outro que tem 12 lados, aí tem aqueles, né? Então, são faces diferentes, mas formam uma unidade. Por isso que o Papa fala que a Amazônia é um poliedro também. Ela tem realidades diferentes, etnias diferentes, ali é uma mistura também de culturas, mas que formam uma unidade. A igreja é isso, tem movimentos diferentes, né? É um cubo mágico, mas o poliedro ele tem várias formas, dependendo do número de faces ou lados que ele vai ter. Beleza? E é isso que Paulo já falava, membros diferentes, contudo, uma unidade. Nós estamos todos unidos, mesmo que nós sejamos diferentes, de regiões diferentes. E aqui tem um ícone, né, uma imagem bonita da igreja e Jesus como esposo. Agora vamos tocar na joia do epistolário paulino, esse prólogo maravilhoso que tem nessa carta aos Efésios. Por isso que a gente vai vendo que o pensamento de Paulo vai evoluindo. É o hino que começa a carta, capítulo 1,
versículo 3 a 14. É um hino de ação de graças, que a palavra Eucaristia quer dizer isso, a ação de graças. Vocês sabiam disso, né? Celebrar a Eucaristia, celebrar essa ação de graça. Eucaristia quer dizer ação de graças. E esse hino se parece com os prefácios que a gente tem na missa, que a gente chama também de Eucaristia, né? Por quê? Porque a gente vê nesse hino, são 3 estrofes, e no final de cada estrofe tem um refrão, para louvor e glória da sua graça. Vamos repetir? Para louvor e glória da sua graça. Aí vem a primeira estrofe. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Você foi escolhido antes do mundo ser criado. Você já foi querido por Deus antes do mundo ser criado. Deus já tinha pensado em Águida antes de criar o mundo. Estava esperando chegar a 1958 para que essa ideia saísse do papel de Deus e virasse uma realidade histórica. E está aí, ó, a realidade aí. Deus pensou nela antes da fundação do mundo. Só que estava na ideia, estava no papel. Chegou o ano 1958 e aí esse sonho foi realizado. E assim cada um de nós, Goiaci, Patrícia, Judite, Denise e Thaís, Deus pensou a gente antes, o Cássio, antes da fundação do mundo. Só que estava no papel, esperando. Chegou no ano lá, alguns mais atrás, outros mais na frente, e aí a gente se tornou realidade. A gente existiu, saiu do papel, saiu do sonho de Deus e virou realidade, para esse sonho se concretizar. Olha que interessante. Então, está falando a quem? De quem? Da obra do Pai. Ele pré-escolheu, ele predestinou em Cristo desde toda a eternidade. O que importa é a gente saber que a gente já foi escolhido e destinado por Deus desde sempre, desde toda a eternidade, antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus, a terra, a água, Ele já tinha te escolhido. Você já estava no pensamento de Deus. Profundo, hein? Na segunda estrofe, que começa lá no 6b, ou seja, aí vem, ó, o refrão lá, para o louvor e glória de sua graça. Está vendo o versículo 6? Terminou lá com o refrão. O que é recapitular? Recapitular tem uma palavrinha aqui no meio, que é capítulo, caput, que é cabeça. Ou seja, Jesus resume tudo em si, assume tudo para si, mas fazendo de Cristo a cabeça. Toda a história está resumida em Cristo. Todas as criaturas resumidas em Cristo. E nele tudo tem sentido. Porque se a gente tirar Cristo das realidades que a gente conhece, sobra o vazio, sobra uma coisa sem sentido. Por isso que as coisas que foram criadas pelo Pai, planejadas pelo Pai desde toda a eternidade, elas só fazem sentido enquanto tiverem Cristo como cabeça. Ou seja, Cristo é que dá sentido às coisas. Porque, na verdade, a obra da criação é um transbordamento desse amor do Pai pelo Filho. É como se toda a obra fosse esse transbordamento desse amor e faz sentido no Filho, porque a gente foi criado por Ele. Por causa dele. Então, se a gente tira Cristo das realidades humanas, as coisas perdem sentido. E só adquirem sentido quando são recapitulados, quando tem Cristo como a cabeça. E tem muita gente, por que as pessoas estão aí sem sentido, vagando, né, entre aspas, no mundo, né? Muitas vezes perderam
o sentido da vida. Ou seja, Cristo não é a cabeça. E quando não tem mais sentido, aí acaba, né, vagando aí pelo mundo como algo sem sentido. É Cristo que dá sentido a tudo. E por isso que fala que recapitular tudo em Cristo, resumir tudo em Cristo, colocando Ele como a cabeça de tudo, da história e das criaturas. Bom, a gente falou do Pai e do Filho. Faltou quem? Sobrou 2 versículos só para falar do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui fala que é o quê? Ele é o selo, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E ele é a garantia da nossa herança. Está vendo lá, ó, 14, garantia da nossa herança, e com ele foi selado. O selo, gente, é uma confirmação, por isso que o sacramento da Crisma é chamado sacramento da confirmação. A gente vai confirmar o que no Crisma? O batismo. Então a gente é batizado, já recebe o Espírito Santo? Sim, já, muito. Tem unção pré-batismal, unção pós-batismal, né? A gente viu isso no sábado também. Mas a gente recebe essa confirmação no sacramento da Crisma. Ou seja, a gente é selado. Bom, isso aqui agora está selado com o Espírito Santo, né? Tudo bem? Mas vocês notaram que só deixou 2 versículos para falar do Espírito Santo? Só deixou 2 versículos para falar do Espírito Santo? Por quê? Por que o Espírito Santo é menos enfatizado no prólogo, nessa introdução, do que o Pai e o Filho? Porque ele vai aparecer em toda a carta até o fim dela. Toda hora vai falar do Espírito Santo. Então, ele vai aparecer em toda a carta. Por quê? Porque a vida cristã é vida no Espírito. Eu só posso viver em Cristo e me configurar a Cristo e ser um outro Cristo cristão se eu estiver no Espírito Santo. Não existe vida cristã sem Espírito. Então, se a vida é uma vida no Espírito, Paulo vai falar no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Toda a carta vai falar da vida no Espírito. Escolhe um aqui. Thaís, escolhe um versículo aqui para a gente ler. Qualquer um desses aqui, Thaís. 3:16. 3:16. Thaís escolheu. Que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio de quem? Do seu Espírito, no homem interior. Então, quem que vai robustecer, quem que vai dar força para a gente? É o Espírito Santo. Que vocês sejam robustecidos por meio do seu Espírito no homem interior. Está vendo que toda hora fala a vida cristã é vida no Espírito Santo. E assim, escolhe um outro versículo, Diácono Cássio Lucindo. Um outro versículo aqui. 6:17. 6:17. Ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muito bem. Tião, eu sabia que você queria falar alguma coisa, Tião. Eu sabia, Tião. 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados para o dia da redenção. Você só está dando alegria para o Espírito Santo, né, Tião? É isso aí, irmão. A gente tem que alegrar o Espírito Santo, porque o Espírito é alegria, viver no Espírito. Dessa forma, gente, todo cristão vai encontrar em Efésios
um rico alimento para a sua vida espiritual. Cabe agora a gente, da nossa parte, ler, porque essa carta foi escrita para mim. O 5,18, você gostou? Não vos embriagueis com vinho que leva ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito. Embriaguez do Espírito. E agora, hein? Gente, alguma pergunta? Teria alguma pergunta a fazer? Muita informação para... É muita informação, eu sei que é muita informação. A cabeça fica já... Mas eu quero só fixar uma informação. Se vocês não têm nenhuma pergunta, Patrícia tem pergunta não, né? Por enquanto. Depois, né? Tá bom. Vamos lá então. Componha a armadura de Deus. Vamos ver se vocês estão ligados. Vamos fechar agora a Bíblia, né? Porque não vale colar. E aí, vamos começar do pé ou da cabeça? Então vamos ver aqui, no pé. No pé vai o quê? Prontidão do Evangelho. E agora, hein? Aqui, ó. Esse aqui, essa setinha é o quê? Cinturão. Cinturão da verdade. Ou da justiça? Quem falou justiça? Patrícia, e agora, justiça ou verdade? A resposta é verdade. Calma que a gente vai chegar lá na justiça. O escudo. O escudo. Escudo todo mundo sabe, né? Agora vamos aqui, a espada do Espírito, né? O diácono acabou citando ali, que é a palavra de Deus. Espada do Espírito, que é a palavra. O capacete da salvação. Ó, tão afiado, hein? E a couraça? Couraça, né? Esse revestimento todo aqui. Couraça é aquele revestimento que eles usavam, né? Da justiça. O que está faltando para vocês dessa armadura aqui? Então vamos ver, o que tiver faltando aqui, você já pede o Espírito Santo, Senhor, me dá mais um capacete da salvação. Às vezes o pecado fala mais alto que a salvação. Tem gente que não consegue nem se perdoar, né? E não consegue pedir perdão a Deus, porque não consegue assumir essa salvação. Ou tem pessoas que está faltando o quê? Né? Viver na verdade, a palavra de Deus, a justiça, enfim. Então vai pensando, porque os dardos do maligno, toda hora, né, Fred? E a gente precisa estar revestido, protegido. Gente, com isso, nós concluímos com chave de ouro a carta aos Efésios, as 4 cartas do cativeiro. E no próximo encontro a gente vai começar as cartas pastorais de Paulo. Quais são as cartas pastorais? 1ª e 2ª Timóteo e a carta de São Paulo a Tito. São as cartas pastorais. Aí já muda outro contexto, né? Cartas que Paulo escreve aos pastores, por isso que são cartas pastorais. E ali, gente, é importante, sem não faltar, que a gente vai começar a ver a composição da hierarquia da igreja. Fala de presbítero, de bispo, mas em contexto, diácono, mas em contexto um pouquinho diferente, tá? Para entender, para não misturar, porque nem sempre os episcopos que estão ali são os bispos. Muita calma nessa hora, a gente vai entender dentro do contexto, por isso é importante a participação de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós aqui, presente, a vocês que estão aí no YouTube,
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria.